16. Bom, acabou, disse Kutuzov, assinando o último papel. Ao levantar-se pesadamente, esticaram-se-lhe os refegos do pescoço branco e gordo. Com a cara animada, dirigiu-se para a porta de entrada da casa. A mulher do Pop, subindo-lhe o sangue à cara, agarrou no prato, que, apesar de estar preparado havia muito, não conseguira levantar a tempo. Com uma vénia profunda, ofereceu-o a Kutuzov. Kutuzov, de olhos piscos, sorriu, levou a mão ao queixo e disse: "Que beldade! Obrigado, pombinha!" Tirou do bolso das calças algumas moedas de ouro e pô-las no prato. "Então, como é a tua vida?" perguntou Kutuzov, dirigindo-se ao quarto que lhe fora destinado. A mulher do Pop, a quem o sorriso fazia covinhas nas faces coradas, seguiu. O ajudante de campo apareceu à ombreira da porta de entrada e convidou o príncipe Andrei para o primeiro almoço. Meia hora depois, era de novo chamado por Kutuzov. Deitado na poltrona, com a mesma sobrecasaca desabotoada, Kutuzov tinha na mão um livro francês. Quando entrou, o príncipe Andrei fechou-o, meteu a faca entre as páginas como marcador. Era Os Cavaleiros do Cisne, a obra de Madame Genlis, como leu o príncipe Andrei na capa. Senta-te aqui, vamos falar", disse Kutuzov. "É triste, muito triste, mas lembra-te, amiguinho, que eu sou um pai para ti, outro pai." O príncipe Andrei contou a Kutuzov tudo o que sabia sobre a morte do pai e o que vira em Lissigória quando passara por lá. Até que ponto nos levaram?" disse Kutuzov de repente com a voz emocionada, talvez imaginando claramente, pelo que o príncipe Andrei lhe contara, a situação em que caíra a Rússia. Dá-me tempo", acrescentou com raiva, e não querendo por certo continuar com aquela conversa enervante, disse: "Chamei-te cá para ficares comigo." "Agradeço a vossa alteza", respondeu o príncipe Andrei, "mas receio não prestar para os Estados-Maiores", disse com um sorriso. Sorriso esse que Kutuzov apanhou, olhando para ele com ar interrogativo. "O mais importante", acrescentou o príncipe Andrei, "é que me habituei ao regimento. Me afeiçoei aos oficiais e parece que os meus homens também gostam de mim. Teria pena de abandonar o regimento. Se recusa a honra de servir junto de si, acredite que..." Luzia na cara rechonchuda de Kutuzov uma expressão inteligente, bondosa e ao mesmo tempo de ironia fina. Interrompeu Bolkonsky. "É pena, precisava de ti. Mas tem razão, não é aqui que precisamos das pessoas. Aqui está tudo cheio de conselheiros. Mas homens de verdade não há. Os regimentos seriam diferentes se todos os conselheiros servissem lá como tu. Não me esqueci de ti desde Austerlitz. Lembro-me de ti com a bandeira", disse Kutuzov. E a esta recordação as cores da alegria subiram à cara do príncipe Andrei. Kutuzov pegou-lhe na mão, puxou-o para si, expondo-lhe a bochecha para o beijo, e o príncipe Andrei voltou a ver lágrimas nos olhos do velho. Embora Bolkonsky soubesse que Kutuzov era de lágrima fácil e que o acarinhava e lhe mostrava a sua compaixão por causa da perda que sofrera, era agradável e lisonjeira para o príncipe Andrei essa recordação de Austerlitz. "Vai com Deus, segue o teu caminho. Sei que o teu caminho é o caminho da honra." Kutuzov calou-se. "Tive pena de não estares comigo em Bucareste. Precisava de ti para uma missão." E mudando o tema da conversa, Kutuzov pôs a falar da guerra turca e da paz que tinha sido firmada. "Pois, criticaram muito", disse Kutuzov, "tanto pela guerra como pela paz. Mas tudo chega a seu tempo. Tudo chega na altura própria para quem sabe esperar. Lá também havia conselheiros, não menos do que aqui", continuou Kutuzov falando dos conselheiros, que não lhe deixavam em paz o pensamento. "Oh, conselheiros, se os ouvíssemos a todos lá na Turquia, não assinaríamos a paz, nem acabaríamos com a guerra. Querem tudo muito depressa, mas o apressado sai lento. Se Kamensky não morresse, estaria perdido. Assaltava as fortalezas com 30.000 homens. Não é difícil tomar uma fortaleza, difícil é ganhar a campanha. Ora, para isso não faz falta atacar e tomar de assalto. Faz falta o tempo e a paciência. Kamensky mandou soldados contra Rutschuk. E eu mandei apenas a paciência e o tempo e tomei mais fortalezas que Kamensky. E obriguei os turcos a comerem a carne dos cavalos", abanou a cabeça. "E os franceses também vão a comer, acredita na minha palavra", disse Kutuzov, animando-se e batendo com o punho no peito. "Vou fazê-los comer a carne dos cavalos." E de novo lhe luziram as lágrimas nos olhos. "No entanto, vai ser preciso aceitar a batalha", disse o príncipe Andrei. "Se todos quiserem, vai ser preciso, nada a fazer. Mas vê, meu caro, não há ninguém mais forte do que esses dois guerreiros.
a paciência e o tempo. Eles é que vão fazer tudo. Mas os conselheiros não ouvem desse ouvido, só veem as coisas de um lado. É esse o mal. Uns querem, outros não querem. O que fazer então? Perguntou com todo o ar de quem espera uma resposta. Pois o que achas que se pode fazer? Repetiu. E um brilho profundo e inteligente passou-lhe pelos olhos. Eu digo-te o que há a fazer, continuou. Uma vez que o príncipe Andrei não respondera. Digo-te o que se deve fazer e digo-te o que é que eu faço. Em caso de dúvida, meu caro, fez uma pausa. Abstens-te, articulou pausadamente. Bom, adeus, meu caro. Lembra-te que eu carrego no fundo da minha alta a perda que sofreste e que para ti eu não sou a Alteza Sereníssima, nem príncipe, nem comandante em chefe, mas teu pai. Se precisares de alguma coisa, vem ter comigo diretamente. Adeus, querido. Voltou a abraçá-lo e a beijá-lo. Ainda o príncipe Andrei não tivera tempo de sair pela porta e já Kutuzov suspirava de alívio e voltava a pegar no romance de Genlis, Le Chevalier du Cygne, que ainda não terminara. Como e porquê o príncipe Andrei não sabia explicar, mas o certo foi que, depois do encontro com Kutuzov, voltou para o seu regimento absolutamente sossegado quanto à campanha em geral e quanto à pessoa a quem fora confiada. Quanto mais se convencia da ausência de interesses pessoais naquele velho, que era como se conservasse apenas o hábito das paixões e em lugar do intelecto, que agrupa os acontecimentos e deduz conclusões, apenas fosse capaz de contemplar calmamente o decurso dos acontecimentos. Mais tranquilo se sentia, com certeza de que tudo correria como deveria correr. Ele nunca terá nada de seu, não inventará nem empreenderá nada, pensava o príncipe Andrei, mas ouvirá tudo, registará tudo na memória, porá tudo no devido lugar, não impedirá nada que seja útil e não permitirá nada que seja prejudicial. Compreende que existe algo mais forte e significativo do que a sua vontade, o decurso inevitável dos acontecimentos. Isto é muito marxista. E sabe vê-los, compreender-lhes o significado. Sabe recusar-se a participar nesses acontecimentos, sabe abdicar da sua própria vontade pessoal, orientando-a noutro sentido. E o principal, continuava a pensar o príncipe Andrei, e porque acredito nele, é o facto de ser russo, apesar do romance de Genlis e dos provérbios franceses. É o facto de lhe ter tremido a voz quando disse até que ponto nos levaram, e quando soluçou a garantir que os obrigaria a comer a carne dos cavalos. Este sentimento, experimentado em maior ou menor grau por toda a gente, congregara no espírito nacional a unanimidade de ideias e a aprovação geral que, contrariando todas as considerações da corte, levou à eleição de Kutuzov para comandante em chefe. 17. Depois da partida de Moscovo do imperador, a vida moscovita voltou ao seu curso rotineiro, que se tornava difícil recordar, tão rotineiro que se tornava difícil recordar os dias recentes de fervor patriótico e de entusiasmo. Assim como era difícil acreditar que a Rússia estivesse realmente em perigo e que os membros do clube inglês fossem isso e, ao mesmo tempo, fossem filhos da pátria prontos para qualquer sacrifício por ela. A única coisa que ainda lembrava o estado de espírito geral de entusiasmo reinante, a quando da estada do imperador em Moscovo, era a exigência de donativos em dinheiro e em efetivos que, mal o peditório foi lançado, assumiram uma forma legal e oficial e pareciam inevitáveis. Com a aproximação do inimigo de Moscovo, a atitude dos moscovitas para com a sua situação não só não se tornava mais séria, mas, pelo contrário, era mais leviana, como sempre acontece quando as pessoas estão perante um grande perigo iminente. Com a aproximação do perigo, na alma do homem soam duas vozes em igual medida fortes. Uma diz-lhe muito razoavelmente que é necessário refletir na particularidade do perigo e nos meios de o esconjurar. Outra voz diz, ainda mais razoavelmente, que pensar no perigo é demasiado doloroso e duro. Além de que, como não está na mão do homem prever tudo e salvar-se do curso geral dos acontecimentos, o melhor será virarmos as costas à desgraça, enquanto ela ainda não chegou a pensar tão só nas coisas agradáveis da vida.
Sozinho o homem obedece na maioria dos casos à primeira voz, em sociedade, pelo contrário, obedece à segunda. Era o que acontecia também agora com os moscovitas. Há muito que as gentes não se divertiam tanto em Moscovo como neste ano. Os panfletos de Rastopchin, com o desenho de uma taberna no cabeçalho, do comerciante de vodka, do popular moscovita Karpuchka Tchigirin, que, sendo miliciano e tendo bebido um copo a mais na taberna, ao ouvir que Bonaparte queria marchar contra Moscovo, se zangou, insultando com palavras obscenas todos os franceses, saiu da taberna e falou para a multidão de povo. Liam-se e discutiam-se juntamente com os últimos Bourrimé, de Vassili Lovich Pushkin, os ditos em rima. No clube, na sala do canto, as pessoas reuniam-se para lerem tais panfletos, havendo quem gostasse da maneira de Karpuchka troçar dos franceses, quando dizia que eles inchariam com as couves, rebentariam com as papas, sufocariam na sopa de repolho, que eram todos uns anões, e qualquer campónia russa sozinha levantaria aos 3 de cada vez na forquilha e os atiraria fora. Outros não aprovavam este tom, dizendo que era estúpido e chocarreiro. Contava-se que Rastopchin expulsara de Moscou os franceses e mesmo os outros estrangeiros, porque havia entre eles espiões e agentes de Napoleão. Isto contava-se principalmente para dar aso a que se repetissem as palavras espirituosas de Rastopchin no momento da deportação dos estrangeiros. Estes eram levados de barco para Nizhny Novgorod, tendo-lhe dito Rastopchin: refleti, entrai na barca e não façais dela uma barca de Caronte. Contava-se que já tinham sido evacuadas de Moscovo todas as instituições da administração pública e logo a seguir acrescentava-se a chalaça de Chinchín, segundo a qual Moscovo, só por isso, devia estar reconhecida a Napoleão. Contava-se que os custos do regimento de Mamonov ascendiam a 800 mil rublos, que Bezukov gastara ainda mais com as suas milícias. Mas a melhor de todas as histórias que se contava de Bezukov, ele próprio vestiria a farda e pôr-se-ia à cabeça do seu regimento, não cobrando nada a quem fosse vê-lo passar. O senhor não poupa ninguém, disse Julie Drubetskaya, juntando e apertando com os dedinhos cheios de anéis a carpeadura preparada. Julie preparava-se para partir de Moscovo no dia seguinte e fazia o serão de despedida. Bezukov é ridículo, mas tão bom e querido ao mesmo tempo. Que prazer a ser tão cáustico. Multa, disse um jovem fardado miliciano a quem Julie chamava Mon Chevalier e que partia para Nizhny Novgorod com ela. No círculo de Julie, como em muitos outros círculos moscovitas, fora estabelecido falar-se apenas em russo, e quem se distraísse e dissesse qualquer coisa em francês pagaria uma multa a favor do comitê de donativos. E mais uma multa pelo galicismo, disse um escritor russo presente no salão. Que prazer a ser está mal em russo. O senhor não poupa ninguém, continuou Julie, dirigindo-se ao miliciano, sem prestar atenção à observação do escritor. Caustique é da minha falta, disse ela, e eu pago, mas estou pronta a pagar ainda mais pelo prazer de lhe dizer a verdade. Pelos galicismos não prendo a responsabilidade, respondeu ao escritor. Não tenho nem o dinheiro nem o tempo de me pagar um professor e aprender o russo. Tal como faz o príncipe Golitsyn. Ah, ele finalmente, disse Julie, quand même. Não, dirigiu-se ao miliciano, não me apanha. Fale-se no sol, vêm-se-lhe os raios, disse a dona da casa, sorrindo amavelmente a Pierre. Acabamos de falar de si, disse Julie, com aquela liberdade de mentir própria de senhora da alta sociedade. Dizíamos que o seu regimento será, por certeza, melhor que o de Mamonov. Ah, não me fale do meu regimento, disse Pierre, beijando a mão da anfitriã e sentando-se ao seu lado. Estou farto dele. O conde com certeza vai comandá-lo pessoalmente, disse Julie, trocando um olhar manhoso e irónico com o miliciano. O miliciano, na presença de Pierre, já não estava tão caustique, pintando-se-lhe na cara a perplexidade quanto ao que poderia significar aquele sorriso de Julie. É que Pierre, apesar do seu ar distraído e bonacheirão,
impunha imediatamente respeito e o fim de quaisquer veleidades de ironia. Não, disse Pierre, rindo-se, que passou a olhar pelo seu corpo volumoso. É demasiado fácil os franceses acertarem em mim e também receio não conseguir montar a cavalo.